Esse explorador escutou histórias sobre uma antiga civilização avançada desconhecida que viveu na Amazônia, e agora ele fará de tudo para provar que existe uma cidade perdida no meio da Amazônia. Fala galera, aqui é o Drake. Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Z, A Cidade Perdida, um filme de ação e aventura lançado em 2016. Então partiu se inscrever e deixar o like. E agora bora pro vídeo. Começamos em 1905 na Irlanda, onde vemos o major inglês Percy Fawcett se preparando para uma caçada nos arredores de uma mansão. Isso tudo no objetivo de finalizar um cervo para o arquiduque Ferdinand, que estaria lá naquela noite, e um dos soldados até zoou o Percy, insinuando que ele era velho demais para um esporte daqueles. Porém, quando a caçada começa, o homem avança rapidamente, enquanto vários outros caíam, e o cara ainda é ousado, já que ele deixa o comboio para trás e pega um atalho pela mata, encontrando o cervo fugitivo, e o finalizando impressionando a todos os militares. Com a vitória, Percy é convidado para uma festa, e vai ver se sua esposa Nina já estava pronta, mas a moça reclama do vestido apertado que era obrigada a usar só por ser uma mulher, o que ela ignora logo quando percebe um olhar estranho do marido. Então, o homem explica que estava preocupado em estar perto do secretário Bryce, um militar que dava mais importância às medalhas do que os feitos em batalha. Só que mesmo com essa preocupação, Percy escolhe apenas se divertir com a sua esposa. Dessa forma, eles vão para a festa e até cumprimentam o Bryce sem trocarem muito papo. E o major nem perde muito tempo e vai para a pista. Porém, sua esposa percebe que estavam falando do cervo que ele abateu, e os caras nem quiseram incluí-lo na conversa, já que não o respeitavam. Um ano depois, vemos Percy chegando na Sociedade Geográfica Real para participar de uma reunião. E lá ele conhece o presidente George Gowrie e o seu vice Sir Kelly, que o questionam em relação ao que sabia sobre a Bolívia, revelando o primeiro mapa já feito do país. É aí que o George conta que os governos da Bolívia e do Brasil estavam brigando para saber onde ficava a fronteira entre eles, pedindo à Inglaterra que fosse o árbitro dessa disputa, e Percy estava ali por já ter feito mapas antigamente. Só que o major recusa, já que esperava estar no fronte de batalha ao invés de um escritório. Sendo assim, George tenta convencê-lo dos perigos que iria encontrar nessa missão, além de persuadi-lo com as condecorações que poderia receber. Mas acima de tudo, Percy iria conseguir limpar o nome da família que estava na lama por conta do pai bêbado que ele teve. Com isso, Percy decide passar um último dia ao lado da Nina e do seu filho num piquenique, onde a mulher surpreende o seu marido ao contar que estava grávida, o que deixa o cara feliz e ao mesmo tempo triste, pois ele estaria longe dela quando o bebê nascesse. Só que ela apoia o militar a seguir com a sua missão sem desistir. Ao voltar para casa, Percy se arrepende de ter aceitado aquele trabalho por conta do filho que talvez nem veria crescer, e a sua mulher que poderia um dia esquecê-lo, mas Nina o abraça, mostrando que amaria ele até que a morte os separassem. Bom galera, o Percy com certeza deveria ter deixado o trabalho de mão para cuidar da esposa, mas é bom lembrar que nessa época era comum os homens servirem seus países, enquanto suas mulheres cuidavam dos filhos em casa. Fora isso, o cara é bem sem noção, já que ele tem um filho pequeno para criar, e ainda queria uma missão que colocasse sua vida em risco, perdendo toda a consideração pela família que ia precisar dele agora mais do que nunca. Mas voltando ao filme, Percy está no navio SS Panamá, lendo sua bíblia, porém do nada um fuzuê acontece, atrapalhando sua leitura, até que ele flagra um cara tentando furtar sua bolsa, mas o sujeito desiste da ideia ao ver o revólver dele na sua reta. Sabendo que não ia ter paz ali, o major sai para dar uma volta, sentindo como se tivesse alguém o seguindo. E então o cara entra numa sala se escondendo do meliante e conseguindo pegá-lo de surpresa, principalmente pelo homem estar bem mais bêbado do que deveria. É aí que o maluco se apresenta como Harry Costin, seu ajudante de ordens. Então, Percy questiona a razão pelo cara só aparecer após uma semana naquele navio, mas Henry só queria ter certeza de que ele estava pronto para a missão. Vendo que o maluco poderia dificultar a operação, Percy deixa claro que sua reputação dependia da conclusão dessa tarefa, obrigando Henry a entregar o seu cantil, para ele cortar o mal pela raiz. Mais tarde, Percy vai até o seu parceiro com um telegrama, o atualizando sobre a missão, dizendo que eles teriam que mapear o Rio Verde, que ficava nas fronteiras entre a Bolívia e o Brasil, sendo o ponto de início dessa aventura um antigo lugar chamado Fazenda Jacobina, que por coincidência, Henry sabia onde ficava. Nessa hora, o militar busca fortalecer a amizade entre os dois, convencendo ele a ajudarem um ao outro, e para afirmar essa parceria, Percy recita um poema de Kipling para o novo amigo. Dessa forma, a dupla viaja mapeando os lugares por onde passavam, até chegarem no leste da Bolívia, onde enfrentam a natureza da floresta amazônica. E o mais incrível é que eles acabam chegando numa casa de ópera da Fazenda Jacobina, sendo recebidos por um anão brasileiro, que diz que aquele lugar era propriedade de um tal de Barão de Gondoris. E lá os dois conhecem o Cabo Manley, um mensageiro do governo britânico que não tinha boas notícias, já que seus superiores queriam abortar a missão de mapeamento por causa do perigo, mas Percy se recusa a jogar tudo pro alto e voltar para casa. E então o Major pede um indígena para guiá-los, só que ele apenas conseguiria se falasse com o Barão de Gondoris. E ao fazer isso, um dos empregados dele diz que todos que andaram pelo Rio Verde nunca mais retornaram. Mesmo assim, Percy consegue um escravizado do Barão com a condição de que nada mudaria ali, o que significa que os conflitos entre os governos boliviano e brasileiro deveria continuar. Nisso, o militar consegue mão de obra o suficiente para fazer a sua incursão pelo Rio Verde. E aí, Percy recebe uma carta de Nina, mas deixa de lado para focar na missão. Então, o cara vai até o indígena para que ele mostrasse como era o trajeto do rio, vendo que diferente do que muitos
muitos pensavam, o nativo era muito inteligente. Com isso, o grupo prepara seus barcos e entra na água sem nem imaginar o que encontraria ali. E durante o percurso, eles ainda sofrem com a dificuldade de pescar para se alimentarem. De repente, Mullen aponta para um barco encalhado que tinha um nativo dentro, mas o escravizado se abaixa na hora, sabendo o que acontecera. E então, vários indígenas aparecem lançando arpões dos exploradores, chegando até a finalizar um deles. E Percy quase vai de base junto ao tentar salvá-lo, conseguindo retornar ao barco e fugir das piranhas que tinham no rio. Após esse caos, a trupe continua a missão, e os homens de Percy começam a mostrar sinais de doenças e infecções. Então, o cara questiona o indígena se eles estavam perto da fronteira, querendo ajudá-los. Mas o nativo informa que ainda faltava semanas até chegarem, e que no interior da floresta havia outros como ele, vivendo em uma cidade repleta de ouro e riquezas inimagináveis. No cair da noite, Percy conta sobre essa conversa com Henry, achando que o escravizado estava louco. E aí ele pede ao amigo que lesse a carta que Nina mandou, com medo que fossem notícias ruins. Só que o cara apenas diz que ela havia se mudado com seus 2 filhos, sendo um deles o recém-nascido. Nisso, o grupo passa a viajar, tendo a certeza de que nunca voltariam com vida. Mas tudo piora quando a comida fica escassa, sobrando apenas uma banana. E Percy assiste seus homens lutarem para conseguir aquele último pedaço de comida. Só que quando ele intervém na briga, um dos valentões puxa uma machete para finalizá-lo. Mas por sorte, Henry acorda, dando um tiro no mané que perde uma orelha nessa brincadeira. Nesse momento, o indígena avista o final do Rio Verde, dando fim à missão dos exploradores. Porém, quando eles se aproximam do local, Percy percebe que o escravizado havia fugido. Mas ele deixa isso de lado para poder mapear o último pedaço que faltava para poderem voltar para casa. Com o fim do trabalho, os homens veem uma chance de sobreviver ao avistarem um javali no meio do mato. Então, Percy já prepara o seu rifle, acertando o bicho em cheio e conseguindo uma carne para o jantar. Porém, a atenção dele é tomada por algo vindo da floresta, e ele acaba encontrando cerâmicas antigas. E vendo a quantidade de objetos feitos, Percy se dá conta de que o nativo estava certo, até que ele e Henry dão de cara com um puma e resolvem dar o fora dali. Saindo do mato, os homens carregam o javali para a embarcação, enquanto Percy garante que um dia voltaria ali. E assim o cara termina sua missão, retornando para a Inglaterra e reencontrando sua família, incluindo seu filho mais velho Jack e o mais novo Brian. Bom galera, para um explorador encontrar qualquer coisa fora do comum é o mesmo que achar ouro, então é compreensível a obsessão de Percy em querer saber de onde vinham aquelas cerâmicas. E tendo em vista que estamos na floresta amazônica, dá para afirmar que essa busca vai demorar bastante. Isso porque essa floresta cobre 9 países, sendo a maior parte dela localizada no Brasil. E se pararmos para pensar, existem muitas histórias de cidades perdidas por aqui, como Eldorado e Ratanabá. Então encontrar mais uma dessas com certeza não vai ser moleza. Longe dali, Percy é convidado para um jantar de gala com o renomado biólogo James Murray. E durante uma conversa sobre sua exploração, o Major conta sobre os vestígios que achou sobre uma cidade perdida na floresta amazônica, o que curiosamente chama a atenção do Sir Kelly, que manda o cara guardar suas loucuras para si mesmo. Depois desse dia, 5 anos se passam, quando Percy faz um discurso na ASRG sobre as suas descobertas. E enquanto Nina se irritava por não poder estar ao lado do marido por ser mulher, uma algazarra acontecia pelos cientistas ali não aceitarem a existência de um povo avançado e anterior a eles. Mas Percy insiste que haviam muitos indígenas capazes de fazer coisas incríveis, sem os europeus para atrapalhar, o que acaba atraindo a fúria de muitos deles, que ridicularizaram a ideia de que os nativos eram seres inteligentes como eles. Irritado, Percy mostra as cerâmicas da Amazônia, que são vistas pelos tolos como apenas potes e vasilhas, até que o Major revela que sua própria esposa, Nina, havia encontrado um documento escrito há mais de um século atrás, onde um soldado português contava sobre a existência de uma cidade antiga repleta de ouro, que ele apelidou de Z. Inspirado naquelas palavras, Murray propõe ao colega que partissem para a Amazônia e achassem a cidade, e como resposta a esse desafio, Percy chama Henry para voltar à floresta, e o cara aceita de bom grado. Com o fim da conversa, Percy volta para casa, onde sua esposa pede para participar da viagem até a cidade perdida. Só que o cara acha isso um absurdo, já que ela era uma mulher, e a missão seria perigosa, o que apenas piora a situação, visto que a Nina não aceita ter largado seus sonhos em prol da família, enquanto o marido seguia fazendo o que queria. Nessa hora, Jack ouve a gritaria e se intromete para tentar impedi-los de brigar, mas Percy sabia que não seria a última vez que aquela discussão aconteceria. Dessa forma, em 1912, o Major retorna para a floresta amazônica, ao lado do Henry, Mullen e Murray, que acaba nem conseguindo acompanhar o grupo pelo cansaço, o que é explicado pelo tanto de coisas que eles estavam levando nessa missão, junto a um cavalo que veio não sei da onde. Ainda assim, todos avançam pelo rio, onde Mullen entrega umas cartas de Nina e Percy, além de informá-los que os americanos também estavam concorrendo para encontrar uma cidade perdida no Peru. Nesse meio tempo, o barco deles acaba sendo atacado por mais indígenas furiosos que se escondiam, mas Percy não permite que usem armas de fogo contra os nativos, e ordena que Mullen tocasse uma canção com sua sanfona. E mesmo com essa loucura, Henry se junta ao coro de exploradores que cantavam para evitar a morte, e o cara quase é acertado por uma lança que pega na Bíblia que ele segurava. Mas por incrível que pareça, a tática funciona, e pouco a pouco, Percy consegue se aproximar dos nativos. A questão é que o Major entra na floresta com os inimigos, e o cacique sai da mata com o chapéu do explorador. Só que antes que Henry atirasse nele, seu amigo também surge indicando que estavam seguros. Nisso, o grupo adentra a área indígena
alienígena com um certo receio, principalmente de Murray, que vê um corpo humano tostado numa fogueira. É aí que o cara percebe que aquela era uma tribo canibal, mas Percy diz que aquele era um dos membros que tinha falecido. Só que o biólogo não aguentava aquilo tudo e desiste da missão e ainda é abandonado pelos outros, que ficam do lado do Percy. Sendo assim, eles vão conversar com o líder da aldeia, dando um colar de presente para mostrar respeito. E aí o Major faz um desenho com sangue no rosto para ser aceito como um deles. Logo em seguida, Percy questiona o homem se havia alguma cidade escondida naquela floresta, e o líder afirma que tinha uma localizada mais acima do rio, dando esperanças aos exploradores que agora sabiam que não estavam loucos. E melhor ainda mais, quando o cacique propõe dar um alimento antes de partirem em viagem. E isso não seria do modo convencional, já que o filho do cara usa uma mistura estranha para paralisar os peixes de um lago, ao invés de finalizá-los. O que surpreende o Henry, que estava acostumado com o jeito antigo de caçar o máximo para estocar o restante, mostrando que os ditos selvagens eram mais civilizados que qualquer um deles. Durante sua estadia na aldeia, Percy vê o quão idiotas eram aqueles que viam indígenas como inferiores, visto que eles possuíam a sua própria agricultura e pecuária, além das habilidades com artesanato. Saindo da aldeia, o grupo tem a infelicidade de encontrar Murray, que estava perdido na floresta, com a perna ferida. O problema é que o Percy descobre que o cara mexeu nas coisas dele, ficando uma fera, e o pior é que todos teriam que ficar com esse peso morto que estava financiando a missão. Então eles partem pelo rio turbulento numa jangada improvisada, mas Murray se distrai coçando a perna infectada e acaba derrubando tudo. E isso piora ainda mais quando Henry cai, deixando Percy no controle da situação, enquanto nadava para a margem. Porém, o biólogo também cai na água e se apoia na jangada, fazendo os mantimentos se perderem no rio, deixando o Major mais irritado do que já estava com o maluco, além de perderem um terço de tudo que tinham, devido ao erro de não deixarem ele para trás. Por sorte, Henry não apenas salva o moribundo, como ainda recupera uma das caixas com suprimentos. E assim o grupo passa a noite frustrados com o biólogo, que nem demora para alucinar naquela floresta. Vendo o fardo que carregava, Percy não tem escolha, se não mandar o cara para longe, dando o único cavalo que eles tinham. E o pior é que nenhum deles contesta a decisão do Major, em perder o pouco que ainda possuíam. Assim, Percy continua com a missão, chegando até um paredão com crânios humanos fixados. Mas Henry chama o líder para voltar ao acampamento por conta do erro que cometeu, já que ao abandonar o Murray, o maldito decidiu se vingar, derramando parafina na comida deles. É aí que o grupo se vê num ponto crítico, onde não haviam mais como prosseguir com aquilo, gerando uma discussão que Percy não queria sustentar sem ter uma garantia de que eles saíram dali vivos. Então o cara resolve acabar com a missão, retornando para sua casa, onde ele se une à sua família, que tinha sua nova filha, Joanne. Ok galera, o Percy tomou a pior decisão de todas, ao dar o único cavalo que eles tinham para que o Murray saísse de lá, já que o cara só dificultou a viagem desde o início, e nem tinha preparo e experiência como explorador. E por causa do seu bom coração, ele ainda recebeu parafina como agradecimento. Só porque o Percy não queria finalizar o cara, não significa que ele precisava ajudar. Mas pra quem se diz um biólogo, esse aí nem tinha muito pro que servir, visto que ele não buscou fazer nenhum curativo improvisado, e sim só ficar atrasando o lado dos outros. Mas voltando ao filme, Percy se encontra com Henry e Manley para se reunirem com os membros da SRG, e eles levam um baita choque quando vem Murray vivo sentado entre os homens, só que ele não estava ali como um amigo, mas sim para acusá-lo de tê-lo abandonado na Amazônia. Sem acreditar, Henry acusa o gorducho de ter sabotado os suprimentos do grupo, sendo a principal razão para eles terem que abortar a missão. Mas é claro que Murray não assume, e exige que os 3 exploradores pedissem perdão pelo que fizeram. E em troca, o biólogo ia retirar algumas queixas que prestou contra cada um deles, seguindo algumas condições. Já irritado, Percy ouve as condições de Murray, que era o Major pedir perdão pelos seus erros na frente de Nina, apenas para ela ver seu marido se humilhando na frente de todos. O que é claro que ele não aceita, pedindo perdão aos seus homens por obrigá-los a ficar perto daquele porco maldito. E assim, Percy se demite da sociedade real ao lado dos seus companheiros. Voltando para casa, o Major conversa com Nina, que se preocupa com o cara ter que ir lutar na Primeira Guerra Mundial, mas ele nem podia fazer muito, já que era obrigado a servir o país. E aí o homem vai falar com seus filhos, que até ficam felizes em ver o pai ali. Porém, Jack se incomoda com o fato do Percy ter que ir para a guerra, ao invés de ficar em casa com a sua família, o que escala para uma discussão inesperada, quando o rapaz chama o próprio pai de fracassado, recebendo um tapão como castigo. Mesmo que parecesse que o Major nem se importava em ficar longe do que tinha de mais importante. Nisso, passamos para 2 anos depois na França, onde vemos Percy e Manley servindo na batalha. E aí, um mensageiro mostra uma carta sobre o Murray ter abandonado uma expedição no Ártico, e os caras ficam felizes em saber que o sem noção nunca mais foi visto depois. Então, Percy encontra Henry junto a outros soldados que tinham raptado uma médium idosa. E aí o Major vai até a senhora, para saber o que o aguardava durante a batalha. Mas a mulher sabia que aquele não era o lugar que ele queria estar, mas sim numa floresta distante. É aí que a velha diz que a única forma do espírito de Percy descansar era ele encontrar a cidade perdida, o que deixa o cara emocionado, já que ele viu tudo que acreditava ser transformado em cinzas após tanto fracasso. Com isso, o militar retorna para a zona de guerra, inspirando seus homens a darem um fim naquele caos, e então eles avançam para o campo de batalha, sendo massacrados pelos alemães, que se escondiam nas colinas. E os caras ainda usam minas terrestres e lança-chamas para acabar com os oponentes que tentam revidar. Encurralado, Henry avisa sobre um gás de cloro que foi lançado na área deles, mas mesmo assim Manley continua avançando, sendo finalizado bem na frente de Percy. E quando o cara tenta prosseguir, uma mina dispara atordoando
levando ele que logo cai derrotado. Após o conflito, Percy sobrevive indo parar no hospital, onde é visitado por Nina e seus filhos. E aí a mulher diz que por conta da sua bravura, a patente dele subiu para tenente-coronel. Mas isso não impede o homem de entrar em prantos, por talvez nunca mais poder explorar a Amazônia devido ao gás que pegou nos seus olhos. Pelo menos, nesse momento tão triste da sua vida, Percy tem a chance de se reconciliar com Jack. Desse jeito, em 1923, a família Fawcett é visitada por um jornalista que escrevia sobre as aventuras do Percy, dizendo que as histórias acerca da cidade perdida fez com que muitos tentassem encontrá-la, o que faz ele esconder o impulso que tinha em se juntar à missão novamente. Fora dali, o tenente vai até o Jack que caçava coelhos com um rifle, e ainda o elogia por ser tão bom de mira quanto o pai. E durante uma conversa, o cara entrega de presente o colar que recebeu do cacique em sua primeira viagem, e isso só ajuda o rapaz a perceber o quanto ele ainda desejava voltar para a Amazônia. E aí o Jack propõe ao homem que os dois fossem até lá para encontrá-la antes dos americanos, mas antes ele teria que conseguir a permissão de Nina, que fica receosa com essa decisão. Porém, a mulher não queria que seu medo impedisse o filho de vencer suas batalhas, permitindo que ele fosse na viagem. Animado, Percy vai atrás do seu velho amigo Henry, que havia sobrevivido na guerra, para chamá-lo para a expedição, mas dessa vez o cara não aceita, por agora ser pai e marido, lhe dando os escritos que fez sobre as viagens passadas, o que decepciona o tenente, que esperava ter seu fiel escudeiro ao seu lado. Ainda assim, Percy realizava uma conferência ao lado do Jack sobre a sua próxima expedição, agora cofinanciada pela SRG, e após isso, o cara é reconhecido pelos membros recebendo uma medalha de ouro. Então ele mostra ao Sr. Kelly uma bússola, prometendo que a enviaria para ele caso decidisse ficar na cidade Z. Nisso, pai e filho se despedem de sua família, ansiosos com o que encontrariam, partindo para uma longa viagem no mar, para voltar até a Amazônia. E lá os dois até encontram um antigo casarão dos barões de Gondores, só que vazio. E chegando numa aldeia indígena, a dupla recebe informações dos nativos sobre possíveis entradas para a cidade perdida de Z, aproveitando para imortalizar essa interação com algumas fotos ao lado deles. Saindo de lá, Jack avança pela mata, dando de cara com uma tribo indígena hostil. E então, Percy tenta se aproximar da mesma forma como fazia nas outras aldeias, mas ele percebe que aqueles nativos não eram amigáveis, e dá um fora dali o mais rápido que podia. O problema é que eles são perseguidos pelos caras, que tentam finalizá-los de todos os jeitos. E como se não pudesse piorar, os dois são encontrados por outra tribo, ficando encurralados. Mas dessa vez os dois são salvos, vendo os homens despachando a tribo rival da sua área. Então a dupla é levada para um julgamento, onde o cacique resolve ajudá-los a encontrar o seu caminho, levando eles para uma espécie de ritual, onde ingerem uma substância desconhecida. Nessa hora, Jack aceita que não teria mais volta, e que aquele seria o seu fim, se despedindo do seu pai. Mas o velho o consola como se nem estivesse preocupado com o que iria acontecer, participando de uma viagem psicodélica, sem ter noção do que acontecia, e no final sendo levado em direção ao rio. Anos se passam, e vemos Nina tendo uma conversa com o Sr. Kelly, na SRG, onde ela revela que um homem a contou que Jack e Percy estavam vivos, ao lado dos nativos na cidade Z. Porém, o velho não tinha como aceitar essa ideia, já que depois de tanto tempo, eles nunca foram encontrados. Amargurada, Nina expressa sua dor em deixar o seu marido e filho morrerem em seu coração, dizendo que o homem que deu notícia sobre o Percy a entregou uma bússola que deveria chegar nas mãos de Kelly. E quando o cara vê o objeto, ele fica sem reação, prometendo que iria analisar aquilo com cautela. E no fim, Nina deixa Kelly se questionando sobre o que era de fato verdade, enquanto caminha no que parece ser uma floresta que levava para a cidade perdida de Z. Fala galera, vocês acreditam na existência de cidades perdidas? Me contem aí nos comentários. E se vocês quiserem ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que estão aparecendo aí na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.